Mais do que um professor de história, um historiador. Mais do que um historiador, um homem preocupado com o seu tempo. Um homem preocupado com aquilo que o Brasil vive, já viveu e que pode vir pela frente. O convidado de hoje, do Aqui Pode Tudo e Pode Mesmo, né? Não é ninguém menos, ninguém mais do que Gilberto Abreu, de quem eu, de cara, já confesso, sendo um fã um admirador muito forte pelo trabalho que ele tem realizado, pela luta que ele representa e por tudo aquilo que ele nos ensina quando ele está diante de nós através da televisão. E vocês não imaginam o que é bater um papo com ele. Gilberto, grande abraço, um prazer aqui no Pode Tudo. E a primeira pergunta que vai para você, eu quero saber isso. O mundo é redondo? A Terra é redonda? Voltou a ser dia primeiro. Obrigado, Zé. Fico honrado com as suas palavras. Imagina. Ô, Giba, nós perdemos. Eu posso dizer que na história do Brasil vai ser acrescentado isso nas cartilhas futuras, nas escritas futuras, que nós perdemos 4 anos de nossas vidas? Olha, 4 anos e os efeitos vão durar ainda muito mais tempo. Foi um desastre total, né? Ambiental, cultural, educacional. É lastimável, né? Lamentável. Hoje eu tenho visto que aqui no exterior, hoje eu estou conversando com você, estou falando diretamente de Lisboa, mas tenho andado bastante por alguns países daqui, coisa e tal. E hoje eu tive com o João Dória, que semana que vem faz um experimental da Lídia aqui, com empresários portugueses, brasileiros, traz metade dos ministros do Supremo Tribunal vão estar aqui, é só gente realmente importante, de peso. E ele testemunhou isso, portugueses aqui, enaltecendo o Lula e agradecendo o Lula por ter devolvido o Brasil ao mundo. Né? Você acha que é esse aspecto mesmo que a gente viu? É isso mesmo? É isso que está acontecendo? Olha, é isso mesmo, Zé, porque o Lula ontem foi festivamente recebido em Buenos Aires, né? E Eu você vi. vê, inclusive, a manifestação facial das pessoas alegres, né? Porque o Brasil se desvinculou da Argentina, que na verdade é uma ligação. Houve alguns momentos de possível conflito, ou potenciais conflitos, como, por exemplo, em décadas anteriores, né? Desde o período militar, digamos. Antes havia uma disputa atômica, né? Havia uma corrida nuclear entre Brasil e Argentina, que depois foi administrada, mas criou-se um novo impasse com um projeto geopolítico, né, que está no livro do general Golderi, de 1954, que foi a usina de Itaipu. Mas acabou se resolvendo num acordo tripartite, envolvendo a própria Argentina e também o Paraguai, né? Porque lá na usina de Itaipu não estava previsto no projeto original, fez um vertedouro muito grande, né, que amortece a força das águas quando os vertedores são abertos. Né? Isso permitiu uma maior segurança à Argentina, e a Argentina, na sequência, construiu 2 represas hidrelétricas também, logo adiante, né? As usinas de Iaciretá e a de Corpus. Pois bem, agora de lá para cá houve uma aproximação muito grande entre os 2 países. Eles abandonaram a corrida atômica, né? E os 2, inclusive, assinaram o acordo de não proliferação de armas nucleares com a agência atômica, né, que tem sede em Viena, uma agência da ONU, e os 2 países abdicaram da corrida nuclear. Nuclear é para fins militares, não para energético, por exemplo, que ambos, inclusive, desenvolveram seus projetos depois. E isso fez com que os 2 países se aproximassem, embora culturalmente sempre tivesse uma ligação Brasil-Argentina, sobretudo através da cultura, né? Da literatura, da música. Há muitas palavras que nós usamos e julgamos serem, né, eminentemente brasileiras e não são. Né? Por exemplo, malandro, bacana,
Essas palavras vieram até nós pelo tango, né? Da Uhum. gíria de Buenos Aires, o lunfardo, né? Que você conhece muito bem. E essa aproximação cultural sempre existiu, né? Os nossos escritores sempre confabularam entre si, sempre trocaram experiências, opiniões. E agora, havia um entusiasta aqui no Brasil, muito grande, da aproximação dos países latino-americanos, né, que foi o ex-governador Franco Montoro. Eu, inclusive, trouxe aqui para. Eu visitei lá nos Jardins, em São Paulo, ao tempo que eu ainda estava no COC, né? E ainda Aham. não era vereador. Ele criou o Instituto Latino-Americano. E eu me lembro da alegria que ele ficou, porque ele tinha esse instituto há décadas e ninguém se preocupou em criar uma sede em outro lugar, né? E ele ficou muito alegre e nós trouxemos uma filial do Instituto Latino-Americano aqui para Ribeirão Preto e ele ficou muito feliz. E, aliás, ele repetia sempre uma conversa, uma fala, né, do historiador francês, o Pierre Choni, que dizia que os países latino-americanos viviam de costas um para o outro, né? E ele era um Uhum. entusiasta dessa integração. Até que essa aproximação cresceu, foi anunciado, né, o Mercosul em 1985, mas que só foi no governo Sarney, mas só realmente foi sacramentado, né, pelo Tratado de Assunção em 1991. E o próprio Mercosul, que agora estava abandonado, né, estava às traças, como a nossa política externa foi totalmente liquidada, né? Por isso que o Brasil. Aliás, o nosso chanceler se honrava e se orgulhava de ter transformado o Brasil num pária do mundo. Acho que ele não sabe o que é pária, né? Acho que ele não sabe o que é nada. Né? Provavelmente não. Provavelmente Provavelmente. não. E, eu sinto o entusiasmo que está lá no encontro da CELAC, né? A comunidade dos Uhum. estados latino-americanos e do Caribe, né? Cuja presidência Uhum. eventual é da Argentina, e dá para perceber a alegria das pessoas com a volta do Brasil ao cenário mundial. Isso é evidente, é visível. Ontem, isso aconteceu na segunda-feira, esse programa está indo no ar, hoje é quarta-feira, né? Mas no momento em que acontecia e tudo isso que você está falando, o Lula começou a falar, coisa e tal, a BBC de Londres, eu estava assistindo, por acaso eu estava assistindo aqui, passou a transmitir e a falar e colocou como manchete data histórica para o Mercosul. Lula pede perdão em nome de Bolsonaro. Quer dizer, isso é uma coisa, primeiro de tudo, a vergonha, né, que nós temos. E segundo, a honradez de um presidente baixar a cabeça e ir lá e falar: olha, sinto muito, nós erramos. Quer dizer, o Brasil errou em nome de um lunático, de alguém que realmente não tinha e não Um tem talento para psicopata. governar a própria casa. Um psicopata, né, completamente. Né? Eu achei, fiquei até orgulhoso de o Lula ter pedido perdão, desculpas, né, Uhum. ao povo argentino e ao presidente Alberto Fernandes, né? Foi Que uma era grande esse, jogada de marketing do Lula, sem dúvida, mas foi de, realmente algo que é, inesperado e que o deixou todo Lula, mundo muito feliz. Né? o Lula é um animal político, né? E ele não perde a chance, Exato. né? Uhum. No dia 8 de janeiro, por exemplo, ele podia ter tomado uma medida de força maior, como, por exemplo, decretar, né, o regime de defesa, mas o comando militar seria o comando da operação seria de um general. Né? E, na verdade, era o Uhum. que eles queriam, né? Porque retiraria o Exato. Lula do poder civil. E muito habilmente ele colocou uma intervenção federal sobre o Distrito Federal, habilmente com comando civil, com comando militar, mas subordinado à presidência da República. Ele é muito habilidoso, né? A, a Não, não tem a experiência menor dúvida. de Uhum. estadista, eu acho que agora ele vem melhorado, porque agora a questão é ele não cometer os erros que foram cometidos no passado. E parece que É, não vai e, cometer.
Eu também tenho a impressão que não. E o Lula tem uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre batalhei por isso, é a falta de perdão. Quem perdoa é Deus. Eu não perdoo, eu não esqueço. Eu quero vingança. Eu aprecio a vingança. E acho que perdoar é um ato de fraqueza, um ato vamos, deixa para lá. Não, não tem perdão. Não tem, sem anistia, não existe isso, não. Aliás, A gente tem visto. você Pode lembrou falar. mesmo, o maior perdão da história do Brasil foi aquela anistia fajuta de 79, que acabou desinculpando os militares e culpando as vítimas. Né? E deu no que Exato. deu, né? Porque se eles tivessem sido, como na Argentina, no Chile, no Uruguai, punidos pelos seus crimes, nós não teríamos essa ameaça, essa espada de Damocles sobre a nossa cabeça permanentemente. Eu participei, Giba, de um encontro estava lá por acaso, tá? De intelectuais, professores, escritores, dramaturgos, cineastas, em Chester, né, no interior da Inglaterra, tem uma faculdade, uma universidade maravilhosa lá. E eles estavam falando, quando o Brasil foi descoberto por Portugal, eu falei, olha, tem um erro histórico até na sua frase. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Né? É preciso recolocar as coisas no seu devido lugar. E, obviamente, que já era propriedade portuguesa antes de chegarem aqui? Pelo Exato, Tratado de exato. Tordesilhas. Exato. Aí tinham dois, três que esse mito do descobrimento, portugueses. né, acabou saindo mundo afora. E aí tinham 2, 3 professores portugueses lá, um deles concordou comigo, coisa e tal, lembrou o Tratado de Tordesilhas, que separou o mundo, né? Isso aqui é da Espanha, isso aqui é de Portugal, isso aqui é meu, isso aqui é seu. E o Brasil repassa a dívida para a Inglaterra, que é outro, né? Que é um escorpião, né? Na hora de morder e uma mosca na hora de defender. Mas, enfim... Você estava onde? Em Sheffield? Pode falar. Você estava em Sheffield? Chester. Chester. Ô, Giba, como é que você vê a história? A gente está falando de um Brasil que é do índio, né? Que é do mestiço, um índio que é dono dessa terra, e a gente chega num pedaço da nossa história, esse sim provoca uma vergonha irreparável, né? Que você vê índios e anomanes morrendo na miséria, na fome, desnutridos, 500 crianças pagando com a vida. A gente vê um índio apenas coberto pela própria pele, sem nenhum tipo de gordura, de musculatura, de nada, condenados a morrer. Né? E o governo ontem dispensou, o maior crime, né? Esse é um crime genocida, realmente imperdoável, né, Giba? Como é que a história vai tratar disso? Olha, há uma discussão aqui no Brasil se há genocídio ou não. Para mim, há. Porque a definição de genocídio para alguns dizem que quando existe a intenção deliberada de eliminar um povo. Ora, você quer a intenção mais determinada de exterminar os indígenas desde que o Brasil existe? Então é um genocídio continuado, permanente. É genocídio, sim. A palavra foi criada por um advogado polonês, Daniel Lenkin, na década de 40, para definir, né, o crime contra os judeus. Mas o que o inspirou, na verdade, foi o massacre que os turcos fizeram, que até aquele tempo era chamado de massacre, contra os armênios em 1915, quando os turcos eliminaram 1,5 milhão de armênios. Né? Então ele criou, em face da lembrança dos armênios, aí a coisa mais grave, numericamente, né, com os judeus na Segunda Guerra Mundial, ele criou e lutou para que a ONU adotasse essa expressão, e aliás tem um dispositivo da ONU desde 1948 que especifica o que é genocídio. Né? E o que está acontecendo com os indígenas brasileiros não tem outra palavra para definir melhor. Né? Genocídio. Extermínio. Não tem a menor dúvida. É um extermínio cruel, né? Impactante, realmente, que choca a humanidade. Eu não sei se eles chegaram aí na Europa toda.
Aqui chegaram as imagens, né? Você, Tudo que acontece ao as Brasil imagens, interessa ao mundo. você viu a semelhança? É Fizeram bobagem imaginar que nós umas somos imagens isolados. dos judeus dos campos de concentração com os Ah, Yanomami e também as imagens do Cristo, que é uma obra de arte, um Cristo depositado sobre um tablado, né? E em pele e né? osso, com um indígena que morreu. As imagens são praticamente assemelhadas, né? Chocantes, Uhum. chocantes. E É. que denota Uhum. mesmo um martírio. Né? Olha, essa é a vergonha maior desse governo que ainda tenta fraudar as eleições e, de vez em quando, a besta lá da Flórida ainda profere algum impropério, né, desses. Né? E eu acho que a outra atitude boa do Lula também foi de afastar, né, o ministro do Exército imediatamente. Quando ele não quis demitir o chefe do gabinete, da guarda presidencial, né, da guarda da presidência da República, o ministro da Defesa informou o Lula e falou assim, então demita o ministro. E isso aconteceu e eu fiquei eufórico também, porque foi uma medida de autoridade, porque militar foi feito para obedecer. Né? E Exato, exato. já estava acontecendo uma série de atitudes, né, de indisciplina. Uhum. E isso não pode acontecer. Uhum. O militar pode ter a opinião política que ele quiser, mas na função dele, que não é de governo, é de Estado, ele existe ali para obedecer quem é o chefe momentâneo, né, do Estado brasileiro, chefe de Estado e chefe de governo. Que aqui no Brasil a mesma pessoa acumula as duas funções. Né? Aí em Portugal não, né? Tem o chefe de Estado e Ah, tem o não. chefe de Aqui você governo. tem a República e o governo, exato. Uhum. E aqui em Portugal fica um empurrando para o outro. Você estava falando disso aí, Giba. Eu tô tentando pegar aqui alguma coisa relativo ao perdão, né? Ontem, na terça-feira, o governo dispensou 11 gestores de saúde indígena, né? E 43 militares em postos de chefia na FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Agora, como que a história vê Militarizaram até isso? a FUNAI. Basta, exato, mas basta afastar, não tem que haver realmente uma punição exemplar para isso? Cadeia, se for o caso? E desmilitarizar, né? O Bolsonaro chegou a colocar mais de Uhum. 7 mil militares em postos administrativos. O militar não tem que ocupar posto administrativo, a não ser, eventualmente, uma convite. Né? E aí ele não está numa Uhum. função militar, está numa função civil. Não é? Agora, 7 mil, quer dizer, vai precisar de muito detergente para limpar essas fábricas. Ah, muito, muito, sem dúvida nenhuma. Você tem gasto muito seu cartão corporativo, Giba? Eu não tenho nem cartão de crédito, imagina. Né? Outro dia eu Como é fui que um numa loja, país a como moça o falou, Brasil... senhor, o senhor pode pagar por Pix? Eu falei, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Né? Então, Não, estamos mais ou menos idênticos nessa coisa. e os volumes são escandalosos, né? Milhões, É. milhões, milhões. Agora, Aquelas como é que pode... motocicletas que ele fazia com cartão corporativo. Uhum. Ô, Giba, como é que pode um Brasil com dimensões continentais, com a importância territorial, a importância política que ele tem, né, no mundo todo, o que acontece no Brasil reflete imediatamente, eu sou testemunha disso, eu estou aqui na Europa, o que aconteceu em 8 de janeiro aí, mas repercutiu aqui de todas as emissoras, as principais emissoras de TV Os da maiores Europa, jornais do mundo, aliás, interromperam a do mundo inteiro. programação e passaram a falar daí, a falar diretamente Sim. daí. Como é que se explica uma primeira dama que usa um cartão corporativo dado, fornecido pelo governo, né, a uma amiga dela? Como é que que tipo de Hum. governo é esse? Que tipo de país pode ter um governo desse? Olha, tem umas coisas do Brasil como dizia o Jobim, o Brasil não é para principiantes. Né? As coisas Não. que são costumeiramente aceitas aqui seriam inadmissíveis na Europa e em qualquer lugar civilizado do mundo. Você vê em alguns países do norte da Europa ministros usando de transporte público, pagam o próprio aluguel
Isso aqui é inconcebível no Brasil. É uma coisa vexatória. E isso também. Nós temos grandes heranças culturais positivas, mas nós temos algumas heranças negativas, aliás, muitas delas de origem portuguesa, né? O cartorialismo, a burocracia, Muito, a muito forte corrupção, por aí. isso, Exato. isso, isso vem da colônia. Não, não diga aí que eu falei isso aqui, não. Mas eles sabem. Ô, Giba, tem uma declaração do chefe da Casa Militar, que é o chefe, o ministro da Defesa, o Múcio, de quem eu particularmente não, Hum. por quem eu particularmente não tenho nenhuma simpatia, e ele confessa nos jornais de ontem, pela imprensa de ontem, não sei se já saiu aí no Brasil, mas eu vi uma entrevista dele na, na CNN aqui, ele dizendo o seguinte, que o grande erro foi ter permitido a chegada de 130 ônibus no dia 8 de janeiro em Brasília. Quer dizer, a Mas ABIN já tinha os detectado acampamentos já isso, a estavam Polícia lá. Federal já tinha avisado. Pois é, ué, já tinha todo mundo sido avisado, e ele vem com essa desculpa agora que o grande erro foi permitir a chegada de 130 ônibus, levando cerca de 3.000, 4.000 manifestantes bolsonaristas que agiram com aquela violência toda. Eu não sei se você ainda estava aqui, mas você deve ter visto o Hum. acampamento ali em frente à quinta Não, CSN, eu ali não, na Duque de eu não, Caxias. não, eu não estava aí, mas acompanhei bem de perto. Uhum. Aliás, outra coisa que você Acompanhei, não inclusive. acompanhou, é, Uhum. numa partida de futebol aqui, a semana passada, Botafogo e a Palmeiras. polícia Foi manchete nos desceu jornais a aqui. lenha num grupo botafoguense, que aliás eu faço parte dele, o Antifas. Antifa, os antifascistas, Uhum. eu tenho até a camiseta. Mas a coisa aqui está tão brava ainda que eu ia colocar na roda de amigos no sábado, no domingo, né, a camiseta do Botafogo, Antifa. Eu falei assim, não vou colocar não, porque eu vou arrumar confusão e eu não estou afim de discutir. Não. E discutir Uhum. bestamente, né, porque as pessoas iam... Não, com idiota Apesar que eu não gosto da compensa, discussão. né? Não compensa. Então eu preferi uma enorme perda de tempo. Bom, era a Não, nossa até conversa que porque o. a gente discutia livremente, mas civilizadamente, né? Aliás, ter a mesma opinião é uma coisa tediosa, né? Agora, divergir é muito Lógico. bom e é muito saudável. Agora, não dá para discutir com um tronco, né? Não, não. Com Até porque eles são pedra. são em maior número, né? Quer dizer, uma perda de tempo. Você vai ficar falando, conversando com idiota a troco de quê, né? Para chegar onde? Não chega em lugar nenhum, né? Ô, Giba, que democracia que você espera que haja depois de tudo isso aí no Brasil? Democracia, para mim, não tem adjetivo. Né? Eu me lembro muito Tem. bem do golpe de 64, né? Ele apertou a cinta em 69, aí veio tudo aquele negócio até surgir em 79, você acabou de dizer aí, que mexeram na Constituição por conta disso, daquilo, criaram o artigo 142, aquelas bobagens todas. A nossa democracia corre risco, Giba? Eu acho que ela sempre corre. No Brasil sempre corre. Agora corre um risco maior, porque eu não sei se você teve a mesma percepção que eu. Eu não sabia que tinha tanto imbecil no Brasil. Eu imaginava que era um povo até não só alegre, mas inteligente. Né? Uhum. Mas eu não sabia que tinha tanto fascista no Brasil. Eles estavam escondidos. Né? Onde é que estava essa gente? Ou então eles se envergonhavam de ter as ideias que tinham. Né? Ou então eles não as Uhum. emolavam, não as proclamavam. Agora não, rapaz. E isso engendrou até brigas familiares, entre amigos. Não, toda Aparece, inclusive, família que eu tem não uma Cássia converso Kiss, né? à mesa. Ah, tem. Tem uma, E toda família tem uma Cássia Kiss. Eu tenho se- se- familiares que eu se- não converso mais também. Não então, ligo você em sabe que eu sou data de nenhuma. Passos. Seja aniversário, Natal, qualquer coisa. Eu moro aqui em Ribeirão há mais de 40 anos, né? E nesse tempo todo, quase todos os meses, uma vez eu fui a Passos. Olha, claro, tirando a epidemia de lado, né? Porque aí foi uma coisa anômala, né? Fora da curva. Mesmo depois, por conta dessas manifestações todas, né? Olha,
Eu tenho ido a passos de 3 em 3 meses, ou então por motivos muito cruéis, como mortes de parentes, porque não dá mais para ter aquele ambiente que a gente já teve, saudável, amigável, porque se entra a política no meio, aí a coisa já desanda por completo, e aí a gente tem que explicar que a Terra descobriram que ela é redonda em 146 anos antes de Cristo, né? Lá na Uhum. biblioteca de Alexandria, no Egito. E você vai discutir com as pessoas que admitem que a Terra é plana, né? As coisas. E seguidores de um cara que se dizia filósofo, né? E eu não sei Meu se você já viu os Deus. cursos de filosofia dele. Eu já vi uns pedaços. Eles só tratam de filosofia antiga e medieval. Da Idade Moderna, ele Aham. não fala nada. Não fala nada porque Uhum. invalida todas as suas ideias malucas. E eu conheço gente aqui, rapaz, lida, que a gente imaginava razoavelmente culto, que se fanatizou com essas ideias. Eu falei, o que é isso? Onde fomos parar? Inclusive ex-alunos. Eu pensei, acho que eles dormiram nas minhas aulas, não é possível, pelo amor de Deus. Giba, eu tenho o prazer de ser seu amigo, isso me honra muito, e conheço muito os seus Ó, é filhos, e tenho recíproco. muita amizade, e tenho muita amizade com todos eles. E sei o carinho de pai, filho, de filho e pai. Mas, como você estava falando do Olavo de Carvalho, né? O que a filha fala dele, o que ele falou da filha, é uma das coisas mais abjetas que eu já vi na Abjeta. minha vida. Eu nunca vi. Né? Eu nunca vi ninguém fazer um negócio desse com a própria filha, e a filha falar do pai, da forma como ela se referiu a ele. Quer dizer, e esse cara era o grande Ah, ídolo intelectual, né? A grande salvaguarda intelectual do governo passado. aliás, é a grande dúvida a gente saber se astrologia é ciência. Né? É. Uhum. A, astrólogo é muito mais coisa para adivinho, para mágico. Né? É. Outra coisa é a cosmologia. Agora, esse negócio de horóscopo, isso é coisa de magia. Né? É coisa do mundo É lógico. pré-moderno. Uhum. Pré-moderno. Uhum. Agora, eu conheço gente aqui que se fanatizou de outra forma e defende as ideias desse cara, mas a natureza é sábia. Né? Imagina esse cara ainda hoje vivo nessa confusão toda. Quanto que ele ainda não deveria regimentar de imbecis de seus seguidores? Ele morreu. Né? Eu imagino, eu, eu tento imaginar. Agora, Giba, nós não A estamos. natureza. Nós, Ribeirão não fica isento disso, não. Que Ribeirão tem lá. Eu vi uma advogada de Ribeirão Preto, Naira, não sei das quantas, coisa e tal, e Está vi o preso. pronunciamento dela, que é uma das coisas mais horripilantes que eu ouvi, que eu posso ter ouvido, de alguém que se preza pela justiça. Alguém que E, trabalhou, e estudou pela justiça. um outro advogado também, né, filho do Barquete, que foi vereador, está preso também. Aliás, Esse me eu achei a surpreende até pelo notícia. próprio pai, que teve um papel ridículo em Ribeirão Preto. Né? É. Mas ontem Mas, saiu uma notícia curiosa num dos jornais, que o atual aham, secretário da Cultura aqui, né, é homossexual. Né? E o jornal colocou aham, assim: numa cidade ultra-bolsonarista, o secretário da Cultura é homossexual, como se fosse uma coisa assim, extraordinária. Que realmente é, né? Porque é uma cidade ultraconservadora. Né? Eu não conheço a pessoa, aham. e eu não tenho nada a ver com as opções que ele tem. Eu vi Nem brevemente eu. no programa da Tati, me pareceu até uma pessoa inteligente. Agora, para você ver, o bolsonarismo Aham. aqui virou Não, e ele é uma notícia pessoa. nacional. A gente está falando, vou colocar nome aos bois aqui, até porque Eu partir em não defesa conheço, dele, eu não né? sabia Mas me disso. pareceu, Pedro Leão, né? Se não mas me ele me engano. pareceu muito, É Pedro Leão. me pareceu muito Ele é inteligente com as inteligente, colocações dele. e ele é bem Não, traquejado para qualquer cargo, ele conversa bem, se vira bem, sim, sim. tem bastante E influência no meio estava sendo entrevistado cultural. pela Adriana Silva, né, que já foi secretária da Aham, Cultura e eu também, e as aham, colocações dele foram pertinentes.
Agora, eu queria saber o que ele vai resolver dos nossos museus abandonados aqui, né? Que é uma coisa, uma Sim. vergonha, não é só municipal. Essa cidade faz parte da história nacional, não é? E isso é outra coisa que Exato. nos envergonha. E muito, e muito, e muito. Falar em cultura, Giba, você foi secretário da Cultura de Ribeirão Preto, bastante experiente, movimentou os meios culturais. Como que você vê a produção cultural hoje em Ribeirão Preto? Hoje, para você fazer uma reunião e juntar meia dúzia de intelectos que pensam, que levam a cidade para frente, que discutem o amanhã, em Ribeirão Preto, eu vou te contar, você tem que, olha, fazer um esforço muito grande. Aqui é uma cidade que, desde que eu mudei para cá, né? Eu mudei para cá em 77. Já faz Uhum, 40, vai fazer 45 anos, né? Agora em abril. Eu entrei no COC em 78. Em 79, eu não sei se uhum, você se lembra, inclusive o seu irmão participou, nós realizamos com o Centro Popular de Cultura Latino-Americana, no Colégio Auxiliadora, uma semana de debates que tinha mais de 450, 500 pessoas diariamente. Olha, um evento desse tipo de evento desapareceu, né? E sempre, uhum. aqui também sempre foi uma cidade muito musical, com produções de teatro muito vivas, né? Essas manifestações ainda existem. E não que o Estado, o poder público, tenha que se intrometer nisso, mas tem que pelo menos incentivar, né? Ou dar oportunidade a essas manifestações. Né? Mas você tem razão. Há quanto tempo a gente não vê aqui a proposta de um debate público sobre a cidade, sobre a cultura da cidade? Né? Há muito tempo que não se vê. Antes a gente tentava fazer isso na Câmara, eu e outros vereadores. Né? Hoje a Câmara aqui é uma coisa, parece um circo. Ah, Uhum. Não é um circo, né? Se eu, cobrir com uma lona, é um circo. Vira um picadeiro. eu saí de lá Você dizendo que chega. tinha me envergonhado Claro que aí eu fui muito severo na expressão, que eu tinha me envergonhado de ter exercido 2 mandatos, por causa daquelas lambanças que fizeram na, quando eu, na minha saída, né? Eu declarei publicamente, eu me envergonho de ter participado disso aqui. Se ali em 2012 eu me envergonhava, imagine agora se eu estivesse lá, né? Eu saí de lá com Uhum. úlcera, com um punhado de... Um mês depois eu estava curado, não, tomando meus vinhos, minha cerveja, sem... não tinha mais nada. Quer dizer, a tensão política faz parte, né? Mas o que a gente vê aqui é uma aberração, é uma coisa assim que. E uma subserviência ao prefeito, que é uma coisa. Isso não é função de vereador. Você pode até compor, Não, você lógico que não. pode até apoiar, isso é normal. Mas a subserviência é total, quase. É como se a Câmara não existisse, Uhum. excetuadas as exceções de praxe. Não muitas. Você que gosta da etnia das palavras, né? Nós estamos falando do parlamento municipal, né? Onde se parla, onde se conversa, onde se debate e onde pretensamente teriam que ter os grandes debates de Ribeirão Preto. Não Sim. dá para imaginar um grande debate na Câmara Municipal. O que se vê é uma coisa terrível, é um baixo nível, um desentendimento político, social, Por, é terrível. Só para lhe dar 2 exemplos, né? Eu com o Luiz Henrique, nós criamos, enquanto eu vereador, uma parceria entre o Instituto Távola, né? Um evento chamado Psique, Cultura e Sociedade, onde nós promovíamos essas palestras, né, uma vez ao mês. E, noutra Uhum. ocasião, aí num encontro mais prolongado, né, nós criamos uma comissão de estudos mesoclimáticos. Aliás, foi o Zorzenon da UNAEP que me corrigiu, falou assim, Gilberto, vai falar de mudança climática, não é um problema mundial, vamos discutir a mudança climática na nossa região. Aí eu achei até muito correto, né? Porque a nossa região foi devastada também. Né? Aí tem Uhum. muitos problemas, além do desmatamento, além
da perda de nascentes, né, que desequilibrou toda a nossa região, eu tive a oportunidade de trazer e convidar aqui, que prazerosamente aceitaram o nosso convite, Luiz Pinguelli Rosa, o grande físico lá da Federal do Rio de Janeiro, o doutor Carlos Nobre, que agora foi escolhido membro da Royal Society de Londres, né? Dois brasileiros sempre fizeram parte da Royal, né? O Dom Pedro II e ele. E ele prazerosamente aceitou o convite, veio aqui, fez uma palestra magistral, né? O professor Aziz, né? Aziz da USP, Abdelmaci, né? Quer dizer, grandes nomes, grandes talentos. Sem falar que antes nas escolas nós trouxemos aqui cantores, escritores. Aliás, eu me tornei amigo do Inácio Loyola Brandão há mais de 40 anos, desde os primeiros livros que ele publicou. E ele nunca deixou de comparecer aqui à Feira do Livro, por exemplo. É a figura mais constante na Feira do Livro. E Tá. políticos. O Franco Montoro, o Florestan Fernandes, que é um grande professor, e depois se tornou político também. E nós o trouxemos aqui inúmeras vezes. Aliás, seu próprio irmão, o Júlio, não é quantas palestras ele nos concedeu e prazerosamente. E às vezes sem ganhar nada. Era pelo prazer de. Eu me lembrei daquele encontro lá no Colégio Auxiliador em 79, né? No dia que viria, né, a Ribeirão, o Lula, foi o único convidado que não compareceu, em 79. Nós fizemos uma mesa improvisada, porque estava superlotado, ainda mais que tinha anunciado o Lula, né? Tinha gente dela na rua, lá na Mariana Junqueira e nas adjacências ali, na General Osório, estava superlotado. Aí nós tivemos que improvisar uma mesa, eu, o professor Melenhadas, o professor Dantas, e eu dirigi os trabalhos dela toda a noite, e o Júlio. E eu me lembro de uma cena que o Júlio protagonizou, que ficou marcante. Né? Ele batia na mesa assim: nós perdemos a nossa capacidade de indignação. De indignação. E isso sob aplausos. Né? E nós estávamos na ditadura. Né? E eu acho que quando na ditadura nós produzimos mais coisas do que produzimos depois. Até porque essa geração que veio virou cordeiro, né? Se você pegar, é um bando de cordeirinho, né? Você não tem que reclamar só da intelectualidade, não. A imprensa como um todo, ela, em Ribeirão Preto, pelo menos, ela caiu, acabou. A cidade tinha diversos jornais, né? Claro que as coisas mudaram por conta da tecnologia, né? Mas a cidade ter somente um jornal impresso é muito pouco, né? É muito pouco. E você falou da imprensa, nós tivemos aqui uma atividade jornalística intensa, né? E brilhante, né? Em muitos momentos. Muito. E é lamentável. Não se discutem mais os problemas da cidade. Ora, se não há imprensa, não há reverberação, nós ficamos à mercê ou das redes sociais ou das redes de rádio e TV, né? Que promovem alguns debates interessantes e tal, mas não tem a intensidade, né, que já tivemos, né, anteriormente. Né? A coisa está muito mal parada. Eu acho que nós precisamos, nós ainda temos alguma energia restante para a gente provocar de novo eventos dessa natureza. Eu acho que a cidade merece isso. E tem história para isso. Só por curiosidade minha, até para eu poder buscar na internet aqui, Giba, quem deu essa manchete do atual secretário da Cultura era um jornal impresso de Ribeirão Preto? Não. É um jornal. Não, eu vi no UOL. Né? Mas deve ser reprodução da Folha de São Paulo, acredito. Meu Deus. Eu lhe mando uma mensagem. Eu vou localizar e lhe mando uma mensagem. Me faça esse favor. Quer dizer, como se isso fosse uma notícia escandalosa. Eu não conheço a pessoa, aliás, ao ouvi-la, né, no programa lá da Tati, eu achei muito interessante, com propostas muito
muito Não, é um interessante. menino bom, eu gosto muito Agora, dele. agora Tem ele herdou uma divergências bomba, né? de Que trabalho, antes mas é um a cara bom. Isabela, a Isabela se sacrificou também durante muitos anos, mas ela não conseguiu realizar porque não teve respaldo da administração, né? Uhum. Porque, por exemplo, ela vai ficar na história como o fechamento dos museus, e não foi nem ela que fechou. E ela lutou, eu acompanhei, decididamente para que isso acontecesse, mas você já viu, né? Tem forças aqui em Ribeirão Preto que. Aliás, eu fui vítima quando eu fui secretário da Cultura, né? As forças ocultas. Mas que depois eu voltei a ocupar o secretariado no meio ambiente, né? Mas Eu é lembro. uma Uhum. ciumeira desgraçada. Mas vamos apoiar o rapaz aí e estou à disposição dele no que ele precisar. Ô, Giba, de tudo que você conhece da história do Brasil, desde o golpe, a República foi implantada com um golpe também, né? Acabou-se a monarquia no Sim. Brasil através de um golpe. Entendeu? Não tem barriga me dói. A conversa é essa. E depois desse golpe veio outro golpe. Quer dizer, é um golpe em cima do outro, né? Esse É, país desde a guerra do. pode Não, falar. desde a Guerra do Ah, Paraguai, aqui vai fazer menção de novo ao seu irmão Júlio, a Guerra do ele, Paraguai ele estava cita num bem isso limbo aí. histórico de esquecimento, né? E o Júlio Exato, exato. provocou uma discussão Uhum. que reverberou até internacionalmente. Eu me lembro do Paulo França escrever sobre o Júlio naquela coluna, aquela página inteira do Francis, né? Enaltecendo o trabalho do Júlio em termos, sobretudo, se não histórico, o Júlio é jornalista, né? Mas em Uhum. termos de romper o silêncio. E depois disso, há uma enorme bibliografia graças ao próprio Júlio. Terminada a Guerra do Paraguai, o Exército, né, que na verdade não existia, porque antes era a Guarda Nacional, né, as forças militares vencedoras, né, apesar que os soldados eram todos negros, né, o Júlio também diz isso claramente, eles se arvoram, né, numa força modernizadora no Brasil, com ideais positivistas, né, e vão dar o golpe da República. Né? E desde então eles Uhum. se julgam tutores da nação, como se o país estivesse em uma permanente minoridade. Né? Então, que nós fôssemos incapazes de nos autogovernar. Aí, depois da primeira fase republicana, no início da década de 20, pela crise internacional, já fez um século ano passado, né? Tem a revolta de Copacabana, o movimento tenentista, depois a Revolução de 30 e depois a ditadura de Vargas. E na Guerra Fria eles tentaram dar vários golpes. Né? Por exemplo, aquela Uhum. figura infame do Café Filho, mas com o respaldo militar, quis impedir a posse do presidente Kubitschek, né, legitimamente eleito. Aí a maior autoridade militar, que era o Marechal Lott, comprou a briga e garantiu a posse. E Uhum. acabou sendo, por gratidão, o candidato do Juscelino, que não deveria ter sido, mas foi por gratidão, né? O Kubitschek o indicou Uhum. para sucedê-lo. E na época o Exato. brasileiro não votava em militares. Eu me lembro de um dos generais, era, não me lembro que eu era muito menino, né, mas eu de ouvirem dizer que na campanha do Kubitschek lá em Passos, o general Juarez Távora, Uhum. num comício na Praça da Matriz, né, e ele era muito veemente, né, então as pessoas já foram se aproximando assim muito timidamente. Aí, de repente, ele dá um soco na mesa, né? Este país é um mar de lama. O povo saiu tudo correndo, né? E você imagina, né? O Juarez estava. Era uma coisa doida. Aí vem a crise provocada pelo Jânio, né? A fragilidade do Que ganhou a Jango. eleição em cima do lote, né? Exato. E o Jango ganhou sozinho, porque Exatamente. nessa eleição Aquela votava-se época, para o presidente e para vice-presidente vice-presidente. podia. Exatamente. Aí veio o Exato. O golpe de vice-presidente 64, do que aí. Jânio era o Ferrari, né? Isso. Fernando Ferraro, gaúcho. E ainda tivemos Gaúcho. 21 anos de trevas. Né?
Você vê, Uhum. eu fui preso em 1971 porque eu compus uma música, uma letra de música, tá? E até narro isso num dos meus romances, né? Nossas roupas comuns Aham. dependuradas. Eu, quer dizer, aliás, eu narro essa história no meu livro. Esteve preso comigo um dos maiores nomes do teatro mundial, que foi o Julian Beck, né, do Living Theatre. E no dia que ele Aham. ele me viu, né, porque ele permitiu que ele saísse para escrever, aí no final do dia ele me viu lá sentado no colchão, lá no DOPS, em Belo Horizonte, e ele se acerca de mim, assim, se ajoelha e diz, por que eu estava preso? Num português macarrônico, né? Mas eu contei a história para ele, ele fez um gesto de yoga assim, né? Foi preso por uma canção. Imagine isso na cabeça do americano. E na nossa geração, né, o que nos caracterizava era o anti-americanismo, porque aquele maniqueísmo, né? Se você era contra os Estados Unidos, você Aham. era a favor da União Soviética. Queria que os dois se fudessem. Né? Mas havia aquele maniqueísmo, você não é de um, você é do outro. Exato. Mas o Julian Exato. Beck e a Aham. mulher dele e o grupo de teatro deles, o Living Theatre, arrefeceu o meu anti-americanismo, porque eles vieram para o Brasil para serem presos e denunciarem a repressão que aqui existia. Professor, eu seria incapaz de um gesto desse. Se um grupo americano vem aqui para denunciar ao mundo que aqui acontecia, merece todo o meu respeito. Eu perguntei ao professor Antônio Cassoni, Antônio Marmo Cassoni, nosso ilustre professor, e vou perguntar, vou repetir a Nosso pergunta para âncora. você, porque vocês dois, nosso âncora, vocês dois vêm da mesma vertente, né? Vocês dois vêm da educação. A educação Sim. ainda é a grande esperança brasileira. A educação é aquilo que vai realmente mudar a pátria, se a gente quer chamar esse território imenso de pátria. E você disse, logo no começo da entrevista, Giba, você me disse, perdemos 4 anos e os reflexos serão ainda maiores. Né? Quando é que nós vamos reequilibrar esse país através da educação? Olha, na minha história pessoal, Zé, eu tinha que correr risco, né? Porque eu queria, quando adolescente, jovem, eu queria ser jornalista. E eu queria ser repórter internacional. Mas você Fiz é um vestibular. jornalista, você sabe reportar uma matéria como ninguém, um momento como ninguém. Ah, que é isso? Mas eu fiz vestibular até. Mas aí, quando surgiu a revista Veja, em 68, eu prestei vestibular em 69. Um grande amigo nosso, que aliás eu não tinha muito contato pessoal, mas não sei literário, né? Que era de Guaxupé, Uhum. chamava Sebastião Rezende, eu fiz até um poema em sua homenagem. Ele era repórter da Veja. E ele foi assassinado na praia, no litoral paulista. Aí eu pensei, eu não vou ser Uhum. jornalista, porque eu não. Aí resolvi procurar outro rumo. Praia, sim, Foi mas assim, morte não combina. morte nunca, nunca mais. Aí, eu falei, o que eu vou ser? Aí um amigo meu falou assim, olha, tem um concurso para professor. Eu falei, professor deve ser mais seguro, né? E quando eu estudava para ser professor em Belo Horizonte, foi quando eu fui preso. Né? E quando eu voltei para a paz, eu fiquei com aquela pecha, né? Subversivo, comunista. Não era nada, eu nunca fui filiado a nenhum partido naquela época, nem do Uhum. movimento estudantil eu participava. Aí eu fiquei sabendo que havia militares, porque eu estava concluindo o curso de filosofia lá em Passo, e havia militares do batalhão de polícia lá que eram meus colegas. Aí um deles vira assim para mim e diz assim, ô Gilberto, nós ouvimos suas aulas todo dia. Ouve minhas aulas? Não, vocês vão lá no colégio polivalente? Não, a diretora grava suas aulas e nos manda. Você acredita numa coisa dessa? E eu imaginei que ser Que professor é era mais isso? seguro do que ser jornalista. E você vê, aí eu desiludi com tudo É. aquilo, resolvi sair, né? Procurei emprego para Rio de Janeiro, São Paulo. Aí um dia, voltando de São Paulo, eu vejo uma placa. Assim, eu vi uma cidade muito bonita na minha frente. Está lá na descida de Cravinho, Ribeirão Preto, a 5 quilômetros. Eu já tinha estudado aqui, tinha feito pós-graduação aqui já. Aí eu vi, Uhum. vou morar aqui. Uma semana depois eu já estava aqui. E eu fiquei tão traumatizado com aquilo que no primeiro ano que eu aqui morei, eu trabalhava em economia.
Eu não entendia nada de economia, mas eu aprendi, né, pela pressão da vida. Aprendi Aham. a fazer cálculos econômicos, né? E eu sempre fui muito ruim em matemática, mas eu tive que trabalhar com alguma coisa. Aí, no ano seguinte, que já estava aqui, houve a oportunidade de eu entrar no COC, né? Hoje o SEB, que estou lá até hoje, há 44 anos. Que bom, porque Aqui em Ribeirão Ribeirão Preto eu nunca acabou tive. ganhando um grande Eu não, talento, sem dúvida nenhuma. obrigado. Aqui eu nunca tive problema dessa ordem, tá? Aham. Nunca fui admoestado, nem por direções de escola quaisquer. E tem coisas curiosas aí, né? Eu me lembro da direção de uma faculdade aqui em Ribeirão Preto, que eu lecionava lá também, né? Aí um diretor falou: Gilberto, os estudantes aí convidaram o diretório, o Luiz Carlos Prestes, mas não fica bem para um diretor aqui apresentá-lo. Você o apresenta para mim? Eu falei, claro, eu vou conversar com a história. Foi numa E eu escola aqui de entrevistei Ribeirão o Preto, Luiz que eu não Carlos vou citar. Prestes em Ribeirão Preto. Eu entrevistei o Luiz Exatamente. Carlos Aí Prestes em Ribeirão ele, Preto, ele me deu levado alguns pelas mãos do Antônio livros. Calixto. Ele me deu alguns livros, né? Aliás, eu pedi para que ele autografasse o poema que o Neruda fez e leu no Pacaembu, em 1945. Ele me deu um livro que ele fala de sua mãe, né, a dona Leocádia, né? E me fez uma dedicatória maravilhosa, né? Eu falei assim, será que eu vou perder a oportunidade de conversar com a história, né? Falei para o diretor dessa escola. E, assim, muitas coisas curiosas aconteceram, né? Além de coisas curiosas que Imagino. aconteceram no Cine Clube, né? No Cauí, então tem histórias deliciosas. Uma hora nós vamos retomar essa conversa para contar tudo isso aí. Gilberto Abreu, continuo seu fã, seu admirador, você sabe disso, você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você, por gente da sua É qualidade, por recíproco. gente que sabe realmente. Eu tenho o maior carinho por você realmente e gosto demais da sua atuação política, social, Obrigado. da forma como você conduz a coisa e essa memória privilegiada, esse talento, né, para guardar tantos fatos, você conta as coisas com uma retórica que você consegue colocar datas e fatos, né, que a gente entende bem a coisa. Eu quero te agradecer demais, demais da conta. Para mim foi uma honra muito grande recebê-lo no Pode Tudo. Até uma próxima. Obrigado, Zé. A honra é toda minha e eu estou sempre à sua disposição. E precisamos tomar um vinho junto, que há muitos meses que a gente é, se, se comprometeu e não cumprimos. Estou esperando o seu Até o regresso. final do ano eu Um volto. abraço. Até o final do ano eu volto. Aí a gente toma. Pode Ah, ficar tranquilo. você vai passar só esse restinho de ano aí em Portugal. Só esse restinho de ano agora. Tá bom? Gil, um grande abraço para você. Tudo de bom. Dá um Um beijão na abraço. família toda lá. Outro. Obrigado. E para você que nos Prazer. acompanha. Obrigado, eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Fica por aqui. Aqui pode tudo e a gente volta. Qualquer dia, qualquer hora.